Paz e graça, paz e Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala que é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema 666 da política. Torno a frisar. Se você não sabia, saiba. Se você não sabia, saiba. Governo do anticristo, o governo da besta será um governo político, ok? Bem, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre as duas faces da mesma moeda, ok? O que eu quero dizer com isso? Quero apresentar para você sobre o que está acontecendo com o nosso país e a falsa... Vou ter que cortar isso aí, vou ter que tirar isso aí. Quero falar sobre o mundo de Bob. Alice no País das Maravilhas. É o que eles pregam que nós vivemos. Uma democracia maravilhosa. O qual nós observamos que dentro da ficção é lindo, mas na realidade apresenta-se o quê? O cadáver gerando o mal. E dentro dessa palavra eu quero mostrar para vocês a face da mesma moeda, as duas faces. Eu quero apresentar para vocês as duas faces da mesma moeda, o qual é o governo humano. E dentro desse governo humano, Deus está sob o controle de tudo. E Deus permite que os homens se escravizem a si mesmos. Até mesmo levanta homens para que assim eu faça como levantou Nabucodonosor. Levantou nações, levantou povos para assim trazer o castigo sobre Israel. E faz o mesmo nos dias de hoje para com toda a humanidade, trazendo o quê? O juízo de Deus. Por isso, meu querido e amado irmão, é necessário nós estudarmos a Escritura e ver na escatologia tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, tudo o que está acontecendo e que vai acontecer no futuro. E o próprio Deus tem permitido que o ser humano, que os políticos provem do seu próprio veneno. Eles enganam, estão enganados, plantam e colhem. Observe você na nossa nação, homens que no pouco que se despertaram, viram o sistema sendo criado, como foi no caso do deputado Jefferson, né? Ele hoje está preso. Ele disse que estudou o assunto e compreendeu e aprendeu até mesmo com um general. Segundo ele, a ideologia é a implantação da nova ordem mundial dos Illuminati, dos Illuminati, de George Soros, dos Rothschilds, enfim, das grandes famílias Illuminati e maçônicas desse mundo, que serve a Lúcifer. Ele abriu seus olhos, mesmo sendo um católico, um cristão idólatra. Ele é um cristão, ele é um católico, um cristão idólatra. Mas conseguiu ver algo e começou a estudar o assunto. Sendo presidente de um partido, nada lhe salvou do sistema. O sistema o aprisionou devido a ele descobrir, abrir seus olhos, e então ele agora foi perseguido, está preso. Em nome do País da Lista das Maravilhas. Está preso no mundo de Bob. Então, se esses caras que tinham partidos, são presidentes de partido, criaram partidos, foram enganados, imagine você. Levi Fidelix também fala muito sobre a nova ordem mundial. Levi Fidelix falou sobre muito a ordem mundial. Antifamília, anti-Deus, enfim, ele revela coisas tremendas. É um também, agora já falecido, mas foi presidente do partido dele, criador do partido. Então, para você ver que esses homens abriram seus olhos e viram, eles estavam sendo enganados. Eles começaram a estudar o assunto e viram que é realmente comandado pelos poderosos acima. Você vê, eles são poderosos, são políticos, donos de partidos, fundadores de partidos. Mas eles eram enganados.
eram cristãos idólatras, cristãos católicos. Todo cristão católico é idólatra, adora ídolos, imagens. Eles eram assim. Tanto Fidelix, que já é falecido, como que está preso, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson também é católico assíduo, idólatra, mas abriu o seu entendimento e Deus permitiu que eu soubesse. Mas quando ele tentou se levantar contra os poderosos, acabou na cadeia, pois ele observou o plano Illuminati, o plano que está por vir sobre toda a humanidade, a cada país, implantado pelos poderosos que usam o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Na verdade, o mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas, na verdade é para quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro tem o poder. E quem tem o poder? O próprio diabo. Ele, sabendo que vai ser destruído tudo, ele sabe que vai ser. Deus já falou que vai destruir, ele sabe disso. Então ele outorga e governa esse mundo. Por isso ele dá os seus poder aos homens. Tanto que ele vai dar totalmente todo o seu poder ao anticristo, à besta. Vai dar todo o seu poder para que reine sobre os homens. Vai dar ao homem o iníquo. Vai dar ao homem, ao iníquo, o seu poder para que governe. Será como Deus na terra. Ok? Então, meus amados, tudo que vocês estão vendo aí do Alexandre Imoral é a mão de Deus. A mão de Deus sobre a nossa nação. Uma nação que corre atrás de homens. Uma nação que está debaixo de maldição. Enquanto que os pastores e os pregadores pregam que estão debaixo da bênção, que vai melhorar, ao contrário, diz a Escritura, que vai piorar. A palavra diz que maldito do homem que confia no homem faz desse seu braço forte. E os brasileiros têm acreditado na política, nos messias humanos, e não em Deus. Não vive o evangelho, não prega a verdade, não ensina a verdade, mas ecumenicamente vivem na prostituição espiritual, adorando outros deuses, se prostrando diante de outros deuses, tendo várias religiões em seu currículo. São maçons, católicos e crentes. Que são tudo menos, são de Deus. São tudo menos filhos do Altíssimo, pois são desobedientes. Pois a própria palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos chamados, muitos ouvirão a mensagem, muitos ouvirão, muitos chamados, poucos escolhidos. Essa é a mensagem verdadeira. Poucos escolhidos. Devido ao quê? A obediência. Porque a própria palavra diz que não herdarão o reino dos céus. Quem não vai herdar o reino dos céus? A palavra diz que os mentirosos, os enganadores, os ladrões, os idólatras. Nosso presidente, nosso ex-presidente, que agora é ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, era um idólatra. Essa é a realidade. Eu não estou atacando, estou falando a verdade. Eu não estou atacando a vida dele. Estou atacando a mentira. Um falso cristão. São mais falso cristão. A palavra diz que no meio da igreja haveria bodes, transvestidos de ovelhas, joio no meio do trigo. E são esses. Dentro das igrejas de Cristo só tem uma salva. Você vê lá em Apocalipse 7, só tem uma salva, Filadélfia. A que chora, que sofre, que peca, que erra, que cai, mas está nos pés do Senhor, pedindo misericórdia e socorro. Essa será salva. Essa é você, se vive o evangelho e vive a verdade. Ah não, nada tem problema. O que era pecado hoje não é mais. O ecumenismo em nome do amor que está se implantando pelo falso profeta da igreja católica, está se aplicando o ecumenismo no mundo todo. Não tem problema, em nome do amor. Padre com pastor, pastor com padre, espírito, enfim. Religiões que não estão coligadas ou ligadas em Cristo. O religares, a religião quer dizer religar. Muitos se diz estar religado no Senhor. Chama de Senhor. Prega no nome do Senhor. Canta no nome do Senhor. Mas não são do Senhor. É o que eu disse. Muitos chamados, poucos escolhidos, meus amados. Então é necessário que você abra os olhos, acorde do sono da morte.
E Deus tem permitido que levantasse os espíritos de escravidão do anticristo, como no caso, vocês sabem, no passado, o do bigodinho, os demais, os países socialistas, comunistas que existiam aí, a China, o grande dragão, a China. Aqui no Brasil nós estamos observando quem? Aqueles que diz que o amor venceu, mas eles só fazem aquilo que agradam aos, socialistas. Perseguição. Usam meias verdade, como se fosse justiça dos homens. Justiça divina, mas não é. Pois a justiça do homem é como trapo de imundícia diante do Senhor. E esses, na verdade, Deus, até mesmo Deus tem levantado, como disse que levantou Nabucodonosor, levanta também homens nos dias de hoje, para trazer a sentença sobre esses que se diz ser os corretos, os verdadeiros, os santos, os heróis, os salvadores do mundo. Deus levanta. E observe que aqueles que, dentro da política, como Levi Fidelix, que já falecido, e o Roberto Jefferson, deputado, presidente do seu partido, estão, no caso, o Roberto Jefferson está preso. O Fidelix já faleceu, mas tentaram alavancar a sua vida vendo a verdade, mas não conseguiram. Foram calados, cerceados. E hoje não é diferente aqueles que estão no mundo de Bob, no mundo da Alice, no País da Maravilha, no caso, que seria a nossa maravilhosa democracia. Não podemos falar, mas nós temos a maravilhosa democracia, o qual, com o nosso próprio dinheiro, eles nos dão a democracia, a linda democracia. A própria palavra de Deus diz: se o Filho do Homem for libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a única maneira. Então você tem que entender, meu querido e amado irmão, que você está no mundo de passagem. A vossa pátria está nos céus. A palavra diz isso, que a nossa pátria está nos céus, que eu e você, que o povo de Deus é forasteiro aqui na terra. Você tem que compreender isso. Se você não compreender isso, você está perdido, vivendo numa matrix, um mundo de ilusão, qual o inimigo tem usado seus vasos, os vasos de desonra, aqueles que trazem, na verdade, o juízo de Deus sobre nós, sobre os homens desobedientes. O caso do ministro Alexandre de Moraes, que traz, em nome da democracia, a cerceação de muitas coisas na vida dos brasileiros. Eles, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos impostos, com o salário que nós pagamos a eles, eles nos ditam regra o que devemos fazer e não fazer. Eles dizem o que é certo e o que não é certo. Então, meus irmãos, nós observamos que nós vivemos o final dos dias e que a própria elite está tomando do seu próprio veneno. A elite está tomando do seu próprio veneno. A elite, os políticos, o governo 66 criou esse próprio ser, no caso, os ministros do STF, para cuidar da lei. Agora eles cuidam da lei tão bem que eles criam leis, que eles administram a lei. Eles governam o país com suas canetas de tintas não eternas, o qual lá no céu está sendo escrito com tintas eternas todo o mal que eles estão cometendo sobre a humanidade, sobre a população, sobre o povo. Mas Deus permite que isso aconteça, pois os homens não querem obedecer à lei divina, mas obedecem à lei dos homens. A lei de trapo de imundícia os homens obedecem, mas a lei eterna que salva, que cura, que dá eternidade ao homem, os homens não obedecem. Por isso, é necessário que essas coisas venham a acontecer, meus irmãos, para que se cumpra as escrituras. Não temas, pois o Senhor é contigo, eu digo a você. Aliás, o Salmo 46, se eu não me engano, Salmo 46, 10, diz: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado sobre a terra. Eu digo a você, aquietar-se no sentido de não murmurar, não blasfemar, mas confiar no Senhor, dar glória a Ele,
sirva a Ele, obedeça a Ele, e assim você terá êxito e vitória na sua vida. Não deixará de ter lutas, de ter situações difíceis, não, mas você vai vencer, você vai ter vitória, porque o Senhor é contigo. Ele tem promessa aos seus filhos, tem promessa à sua igreja em te dar vitórias, pois você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Ainda que você morra, ainda que você seja tirado dessa terra com fogo e ferro, o Senhor vai te ressuscitar e dar um corpo semelhante ao dele, igual ao dos anjos. Isso me alegra o coração em dizer para você isso. Lá no céu, irmão, não tem vaidade, não tem amor humano. Lá no céu não casam e não se dão em casamento. Seremos como anjos, coluna forte do Senhor e eterno. Serviremos juntamente com o Pai. Serviremos ao Pai, adoraremos o Pai, trabalharemos com o Pai, cuidando da sua obra infinita, que passará de eternidade em eternidade. Nós não conseguiríamos e não vamos conseguir conhecer toda a bondade de Deus, o profundo de Deus, porque os mistérios a Deus pertencem e as reveladas aos seus filhos e os profetas. Por isso eu digo a você nesse dia e nesse vídeo, meu querido, não se escandalize com Alexandre Moral, pois ele está sendo um vaso de desonra para trazer juízo sobre os homens, que estão provando do seu próprio veneno. Os próprios Tomaradaká o criaram, intermédio de barganhas, e aí estão. Criaram cobras comendo cobras. É isso que existe dentro da politicagem. E o mundo, irmão, jaz no maligno. Não tem como voltar atrás. É daí para pior, para que Jesus volte, traga a sentença sobre a humanidade, traga o juízo, o grande tribunal de Cristo, e assim se conclua a obra de Deus. E o Senhor apartará os bodes das ovelhas e o joio do trigo, e dará salvação ao seu povo, alegria e paz e justiça do Espírito Santo no seu reino para todos sempre. Amém? A paz e graça e a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.